Bom dia, bom dia, bom dia. Que a graça, que a paz, que a misericórdia do nosso Senhor Deus Todo-Poderoso seja sobre suas vidas nesta manhã. Hoje estamos a quinta-feira, dia 11 de setembro do ano 2025. 11 de setembro do ano 2025 e somos gratos a Deus pelo seu amor, pela sua misericórdia, pela sua bondade, pelo descanso que o Senhor tem nos dado nesta noite, por poder ter renovado as nossas forças. Sou o pastor Juan Teixeira e isto é a Bíblia, o Mate e o Amanhecer, donde de segunda a sexta-feira sempre temos uma palavra de Deus para você, diretamente do coração de Deus, para o seu, para o meu, para os nossos corações. Como sempre, vou convidar você a que compartilhe este vídeo neste dia de hoje. Compartilhe este vídeo com seus amigos, com seus familiares, nos seus grupos de WhatsApp, Facebook, enfim, ali onde você tiver a oportunidade de compartilhar este vídeo, você faça isso e estará cooperando grandemente conosco, assim como também ali no YouTube, você pode estar inscrevendo-se no YouTube, pode estar ali deixando um like, pode estar ali comentando e vai ser de grande ajuda para nós poder levar a palavra de Deus a um maior número de pessoas. Quanto mais inscritos possa ter no YouTube, mais o YouTube libera esses vídeos para que outras pessoas possam assistirem também. O mesmo acontece com o Facebook. Quanto mais ali tiver, mais vai ser liberado para mais pessoas estes vídeos e você vai estar cooperando com isso, vai estar cooperando, vai estar nos ajudando a levar a palavra de Deus até os confins do mundo. Estamos começando então, dando nossos bom dia à nossa irmã Maria, que Deus abençoe poderosamente sua vida. Já nestes dias de setembro, já está amanhecendo muito mais, está mais claro, já às 7 horas da manhã, 6h30, 6 horas da manhã, já está praticamente ficando claro, está aparecendo o dia, a diferença de alguns meses atrás, agosto, julho, que ainda estava escuro nesta hora da manhã. Graças a Deus por nós estar chegando na primavera, graças a Deus pelo amor de Deus por cada um de nós. Capítulo número 23 do livro de Números. Estamos falando de Balaão, aquele homem que foi chamado para amaldiçoar o povo de Israel. Leia Apocalipse capítulo 2, verso 14. O Senhor Jesus Cristo, falando à igreja de Pérgamo, vai dizer: tenho algumas coisas contra ti, que retens a doutrina de Balaão. No dia de amanhã nós vamos chegar à verdadeira doutrina de Balaão. Mas como foi Balaão, o seu encontro com Balaque? Será que Balaque chegou a convencer a Balaão de que ele amaldiçoasse o povo de Israel? Será que Balaão teve a ousadia, a coragem de amaldiçoar o povo de Israel? Depois de tudo aquilo que ele viu, que aconteceu com ele, quando ele ia ao encontro de Balaque, quando o anjo do Senhor se atravessou no seu caminho? É o que vamos descobrir nesta manhã na palavra do Senhor. Capítulo número 23, a partir do verso número 1 do livro de Números, diz: depois Balaão disse a Balaque: edifica para mim aqui 7 altares e prepara para mim aqui 7 touros e 7 carneiros. Então Balaque fez tal como dissera Balaão. Balaque e Balaão ofereceram touros e carneiros sobre o altar. Em seguida disse Balaão a Balaque:
posiciona-te aqui junto das tuas ofertas queimadas, e eu irei. Talvez o Senhor chame para se encontrar comigo, e a palavra que me declare, eu te darei a conhecer. E foi tranquilamente. E Deus apareceu a Balaão e disse a ele: tens preparado 7 altares, oferecido touros e carneiros sobre os altares. Javé colocou a palavra na boca de Balaão e disse a ele: vá, Balaque, e assim falarás. E ele voltou a Balaque, que estava junto das suas ofertas queimadas, ele e todos os príncipes de Moabe, e levantou sua voz, dizendo: desde Arã me trouxe Balaque. Desde Arã me trouxe Balaque, rei dos Moabitas, desde as montanhas do Oriente, para me dizer: vem e amaldiçoa a Jacó, vem e destrói para mim a Israel. Como amaldiçoarei a quem Deus não tem amaldiçoado? E como destruirei a quem o Senhor não tem destruído? Pois desde o cume dos montes eu vejo, e desde as colinas o contemplo. Eis o povo que mora sozinho e não é considerado entre as nações. Continua dizendo: quem pode contar o pó de Jacó e o número da 4ª de Israel? Morra eu mesmo a morte dos seus retos, e seja o meu fim como os deles. E depois Balaão vai profetizar uma 2ª vez, vai profetizar uma 3ª vez, e também vai profetizar uma 4ª vez, onde nessa parte aí também tem uma profecia referindo-se ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, quando no capítulo 24, verso número 17 diz: eu o tenho visto, mas não agora, eu contemplarei, mas não está próximo. Resplandecerá a estrela de Jacó, e surgirá um príncipe de Israel, que destruirá o poderoso de Moabe e sujeitará a todos os filhos de Sete. Bem, vamos ver então agora a palavra de Deus que acabamos de ler. A intenção, o pago, o ouro, a prata, para Balaque, para Balaão, era para amaldiçoar o povo de Israel. Não pode amaldiçoar o povo de Israel. Por quê? Porque vai dizer: como amaldiçoarei a quem Deus não tem amaldiçoado. Balaão não pode amaldiçoar o povo de Deus. O povo de Deus, diz lá em Joel, isto é algo maravilhoso, diz: meu povo jamais será envergonhado. Isso diz o Senhor. Meu povo jamais será envergonhado. Isso diz o Senhor. O povo de Deus jamais será envergonhado. O povo do Senhor jamais vai ser envergonhado. Tem se levantado durante séculos e séculos homens para destruir o povo de Deus, mas até hoje não tem logrado absolutamente nada. Quando começou a igreja lá no Pentecostes, no século número 1, depois do primeiro século, ali 90 dias depois da ressurreição de Jesus, já começou a perseguição para frear a voz do povo de Deus, para frear a voz do povo do Senhor, para que não ouvissem a voz de salvação, a voz de esperança, a voz de fé, uma voz de libertação, uma voz de cura. Religiosos se levantaram, pessoas falando que acreditam em Deus, mas se levantaram contra o povo de Deus. Nosso século 21, no qual estamos vivendo nos nossos dias de hoje, continua exatamente a mesma coisa. Pessoas se levantam
para perseguirem o povo de Deus. Ontem, nos Estados Unidos, mataram um jovem pastor que estava dando uma palestra para estudantes numa universidade dos Estados Unidos. Ele estava sentado no púlpito da plataforma, palestrando, quando ouviram um tiro que atravessou o seu pescoço. Quem estava fazendo este pastor? Ele estava falando de esperança, estava falando de fé, estava falando que ainda há tempo dos jovens de rever as suas vidas, de abandonarem a droga, a prostituição, o alcoolismo, enfim, e tantas coisas que hoje ideologias perversas colocam na mente dos nossos jovens. Como pode ser que hoje países, por exemplo, como o Uruguai, está lutando, está preocupado por a baixa taxa de nascimento de crianças no país, quando fez uma lei favorecendo o aborto, legalizando o aborto? Parece contradições, isso é hipocrisia, são contradições que acontecem. E não vamos muito longe. Cheguemos então ao nosso município, ao município de Cacequi, no qual nós estamos aqui inseridos, no qual Deus nos enviou a este lugar. E muitas vezes nós perguntamos, por que, Senhor, estamos em Cacequi? E devido a diversos acontecimentos que vêm sucedendo no Cacequi, que são problemas de pessoas que, enfim, que estão aí, que elas mesmas devem de resolverem. O dever da igreja é orar, é interceder pela paz da cidade de Cacequi, é orar pela prosperidade da cidade de Cacequi, é orar por as almas que moram na cidade de Cacequi, para que venham conhecerem a palavra do Senhor. Mas hoje tem se levantado um grupo de pessoas que em diferentes lugares das redes sociais fazem as suas transmissões, fazem as suas lives, denegrindo muitas vezes a igreja do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, falando mal de determinadas denominações, levantando-se em contra da igreja. Meu amigo, olha o que disse Balaão: como amaldiçoarei a quem Deus não tem amaldiçoado. Cuidado com mexer com o povo de Deus. Cuidado com levantar-se contra a igreja do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A igreja é uma instituição criada, formada por Deus, lá no século I, com a descida do Espírito Santo. Não foi um homem que inventou, não foi um governante que inventou, não foi um rei, não foi um imperador, não foi Pedro, foi o próprio Senhor Jesus Cristo que levantou a sua igreja, um lugar de refúgio, um lugar de aprendizado, um lugar de esperança, um lugar de fé, donde ali homens, mulheres, jovens, feridos, maltratados, angustiados, depressivos, viciados, chegam até ali e são libertos pelo poder da cruz. Não pelo poder de um homem, não pelo poder de um pastor, não pelo poder de um sacerdote, mas sim pelo poder de Cristo. Porque Cristo continua sendo o mesmo ontem, hoje e será pelos séculos dos séculos. E alguém se atreve a falar mal da igreja. Eu gostaria de perguntar para essas pessoas que se levantam contra o Evangelho, que se levantam contra a igreja de Cristo. Quantas pessoas você tem ajudado? Quantos jovens você tem resgatado da droga, do vício, da prostituição?
E você diz que acredita em Deus e persegue a igreja de Cristo? Balaão foi contratado, foi pago para amaldiçoar a igreja. Eu não quero pensar, nem sequer passar pela minha mente, de que alguém possa ser manipulado ou até pago para falar mal da igreja do Senhor Jesus Cristo. Ah, mas eu não estou falando da igreja, eu estou falando de fulano de tal. Fulano de tal faz parte da igreja de Cristo. E todos aqueles que erram, que disciplina é o Senhor. Nós damos conta das nossas vidas para Deus. É Deus a quem nós vamos dar conta. E se nós não caminhamos com o Senhor, e se nós continuamos congregando e com a Bíblia debaixo do braço, e não estamos fazendo a vontade do Senhor, Mateus 7:22 vai dizer que naquele dia, o Senhor vai dizer: afastaos de mim, fazedores de maldade. O joio e o trigo nascem juntos. O joio e o trigo nascem juntos. Mas Jesus recomendou não arrancar o joio, porque poderia também arrancar juntamente com ele, equivocadamente, o trigo. É para deixar para o tempo da colheita, onde ali vai ser separado o trigo do joio. O trigo do joio. Agora, um povo de Deus, um verdadeiro filho de Deus, ele não pode ser amaldiçoado. A palavra de Deus é que está dizendo. Estamos guardados, estamos protegidos debaixo da poderosa mão do Senhor. Este pastor que foi assassinado nos Estados Unidos, hoje ele está na presença do Pai. Hoje ele está na presença do Senhor. Era um jovem, 35 anos, pregador do Evangelho, que batia de frente com o pecado, que batia de frente contra a hipocrisia desta sociedade na qual nós estamos inseridos nos dias de hoje. Porque é uma sociedade realmente hipócrita, que olham muitas vezes para a palha que está no olho do seu próximo, mas não olham para a viga que está dentro dos seus olhos. Balaão quis amaldiçoar o povo de Deus, quis amaldiçoar o povo do Senhor. Isso não foi uma vez, foram 4 vezes que ele teve que voltar e dizer para Balaque que não podia amaldiçoar o povo de Deus. O diabo está te mentindo. O diabo está te mentindo quando está te dizendo que tu podes amaldiçoar um povo de Deus, que tu podes amaldiçoar aqueles que Deus lavou com seu sangue precioso. A igreja do Senhor está formada por homens, mulheres, lavados, purificados, limpos com o sangue do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E o mais interessante, que Cristo morreu por ti também. O mais interessante é isto, que Cristo morreu também por ti. Sim, por você, que diz: eu não preciso ir em nenhuma igreja para crer em Deus. E a minha pergunta é: em que Deus você acredita? Em que Deus você acredita? É o Deus da Bíblia? É o verdadeiro Deus? É o Deus que retém a chuva? É o Deus que manda a chuva no seu tempo? É o Deus que inspirou aos profetas a que escrevessem este livro e que hoje, diante dos nossos olhos, está se cumprindo tudo que está escrito na palavra do Senhor? E você ainda duvida da palavra do Senhor? A palavra do Senhor é inerrante, ela não erra, ela é perfeita, ela converte a alma, ela serve para nós instruir em justiça, para nós corrigir, para nós ensinar. Na palavra de Deus nós vamos encontrar ao verdadeiro Deus. Na palavra de Deus nós vamos encontrar o verdadeiro significado da palavra fé. Vamos encontrar o verdadeiro significado de eu creio em Deus.
A palavra de Deus diz assim: crês tu em Deus? Bem fazes. Porque os demônios também creem e tremem diante da palavra do Senhor. E perseguem a igreja de Cristo. Perseguem a igreja de Cristo. Por quê? Porque são pessoas que até o dia de hoje não alcançaram a felicidade. São pessoas que têm grandes frustrações nas suas vidas. Se fazer uma análise da sua vida e pensar, e voltar para trás, pensar em toda a sua vida até o dia de hoje, você vai encontrar que ainda não perdoou a muitas pessoas, que ainda está com essa amargura, essa frustração no seu coração. E o único que pode libertar você, que pode fazer você livre da frustração, da amargura, da falta de perdão, é o Senhor Jesus Cristo. Sabe por quê? Porque Ele ama você. Ele ama de tal maneira que Ele se entregou numa cruz e morreu ali na cruz. Morreu na cruz. Por você, por mim. Ressuscitou ao terceiro dia. Permaneceu por 40 dias sobre a face da terra, dando testemunho, falando do reino de Deus, instruindo os seus discípulos, os seus apóstolos. Esse é o começo da igreja. E não se engane, não, a igreja não começou em Roma, a igreja começou em Jerusalém. Começou em Jerusalém. Ali foi aonde começou a igreja. Assim como começou a perseguição. E hoje temos perseguição, sim, Senhor. Tem pessoas que estão sendo mortas em países onde tem governos totalitários. Pessoas que estão sendo presas pelo simples fato de falar da palavra de Deus. Aqui podemos dizer não temos perseguição, mas temos sim uma perseguição ideológica, uma perseguição cultural, sequer poderíamos dizer. Temos uma perseguição que está dia a dia, até psicológica, sequer se poderia dizer também. O mundo sempre desprezou o povo de Deus. Por que desprezou o povo de Deus? Porque tem medo. Tem medo do povo de Deus. É essa a razão por a qual muitos se levantam para perseguir a igreja. Como Balaque. Balaque, se nós damos volta nas folhas da nossa Bíblia aqui, ele diz que era um povo no qual ele tinha temor, ele tinha medo desse povo. Diz a palavra de Deus no capítulo 22, no verso número 3, tendo os moabitas muito temor diante do povo, pois era muito numeroso, e os moabitas estavam angustiados pela presença dos filhos de Deus. Se você se sente angustiado pela presença de um filho de Deus, é porque algo errado existe na sua vida. Algo de errado existe na sua vida. Uma igreja por erros de alguns homens, porque dentro da igreja nós somos hipócritas e reconhecemos isto. Tem se levantado muitos homens corruptos. Claro que sim. Bom dia, Carla. Bom dia, bom dia. Grande abraço para Carla, para Vitor Emanuel, para Luciana, que já foi para o colégio, para Luciano, que já foi trabalhar. Bom dia, bom dia. Que Deus abençoe. Tem se levantado hoje contra algumas pessoas, porque muitas vezes são causa de escândalo dentro da igreja do Senhor. Agora você deve de saber isto, que o Senhor não nos colocou por juiz. Quem vai julgar vai ser Ele. A palavra de Deus nos fala lá em Hebreus, que diz assim: está estabelecido ao homem morrer somente uma vez, e depois disto vem o juízo.
não termina tudo com a morte. Você vai morrer e vai ir na presença de Deus e vai ser julgado. Agora, qual vai ser o julgamento de Deus para a minha vida? Qual vai ser o julgamento de Deus para a sua vida? O que nós fizemos com o Filho de Deus? O crucificamos de novo? Quando nós levantamos contra a sua própria igreja? Quando nós levantamos contra o reino de Deus? Tem pessoas hipócritas dentro da igreja? Tem. A palavra de Deus está nos dizendo isso. Lá atrás, mais de 2000 anos atrás, o apóstolo Paulo, escrevendo para Timóteo, disse que nos postreiros tempos, quais são esses postreiros tempos? São nossos dias de hoje. Se levantariam homens corruptos, amadores de si mesmos. E essa palavra não foi escrita para o mundo, não. Foi escrita para a igreja, foi escrita para crentes, foi escrita para homens e mulheres que se dizem discípulos de Cristo. É para esses que foi escrita essa palavra. Nos postreiros tempos se levantarão homens amadores de si mesmos, homens corruptos. Estamos vendo isso? Estamos. É impossível que não venham os escândalos, disse Jesus. Mas ai daquele por quem é causa do escândalo. Ai daquele por quem é causa do escândalo. Agora, se nós vamos lá no livro de João, o Evangelho que escreveu João, no capítulo número 8, nós vamos encontrar uma história interessante ali naquele capítulo. De uma mulher que foi pega no ato mesmo do adultério. E o castigo para alguém que adulterava, o casal que adulterava, deveriam ser mortos apedrejados. Quando ela veio na presença de Jesus, as palavras de Jesus para aquele povo foi: aquele que esteja livre de pecado, atire a primeira pedra. Aquele que esteja livre de pecado, atire a primeira pedra. E a palavra de Deus vai nos dizer que um a um começaram a ir embora. Foi embora todo aquele povo. Todo aquele povo foi embora. Quando ela ficou sozinha com Jesus, Jesus perguntou para ela: onde estão os que te acusaram? Ah, foram embora, não tem ninguém. Então eu tampouco te acuso. Vai em paz. Porém, não peques mais. O Senhor dá uma oportunidade. O Senhor está te dando uma oportunidade para ti também. Talvez tu é um desses críticos, desses que dizem hoje não é preciso congregar. Ali naquele lugar eu não vou porque está fulano, sultano. Não é preciso congregar, não é preciso ir da igreja para acreditar em Deus. Pois tem muitos hoje que se dizem filhos de Deus, de crerem na palavra de Deus, mas estão contra a própria palavra de Deus. Quando a palavra de Deus está dizendo, não deixando de congregar como alguns têm por costume. Ponto. É isso que diz a palavra de Deus. Agora, não me venha com argumentos de que isto, de que aquilo. É isso que diz a palavra de Deus. A palavra de Deus não é para ser questionada. A palavra de Deus é para ser obedecida. Ninguém pode se levantar contra o povo de Deus. Aconteceu com Balaque. Aconteceu com Balaão. Balaão profetiza uma segunda vez. Balaão profetiza uma quarta vez. E sempre vai se encontrar o mesmo relato. Na quarta vez, capítulo 24, verso número 12, respondeu Balaque dizendo: eis que também aos mensageiros que tu me enviaste eu disse, ainda que Balaque me desse a sua casa cheia de prata ou ouro, eu não poderia transgredir o mandamento do Senhor, o mandato de Javé, para fazer bem ou mal do meu próprio coração, mas bem falarei o que o Senhor me diga. Agora eis que partirei até minha terra,
mas vem para te advertir o que este povo fará a teu povo nos últimos dias. Alçou a voz e disse: Balaão, filho de Beor, tem dito, o homem cujos olhos estão abertos tem falado. Quem ouviu as palavras de Deus e conhece a sabedoria do Altíssimo, ele tem dito o que teve uma visão de Deus enquanto estava caído, mas com os seus olhos abertos. Ainda é tempo de arrependimento. Ainda há tempo de voltar atrás. Se viessem hoje buscar a tua alma, para onde você iria? Meu Pai e meu Deus, Senhor, eu quero louvar-te, eu quero agradecer-te, quero exaltar-te, ó Pai, pelo teu amor, pela tua misericórdia e pela tua bondade. Senhor, que nossos corações, meu Pai, possam serem transformados. Nesta manhã eu te peço que corações de pedra sejam arrancados e sejam colocados corações de carne, corações sensíveis à tua voz, ao teu chamado, meu Pai. Senhor, que tu venhas trazer transformação, que tu venhas acrescentar à tua igreja, ó Pai, como fizestes no passado, aqueles que hão de serem salvos. Acrescenta, Senhor, à tua igreja almas. Acrescenta, Senhor Deus, no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meu Pai, oramos, Senhor Deus, pela paz desta cidade. Oramos, Senhor, pela paz do estado do Rio Grande do Sul. Oramos pela paz do Brasil. Sejas tu, meu Deus, derramando da tua graça, derramando das tuas bênçãos sobre este município, sobre esta nação, meu Pai, sobre as nações vizinhas, guardando e protegendo, meu Deus. Muito obrigado, meu Pai, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Amém, meus amados e queridos irmãos. Logo, quando sejam 20 e 30 horas, estaremos novamente aqui com a nossa transmissão em espanhol. E amanhã, 7 horas da manhã, nós vamos estar aqui novamente para estar falando a estratégia que usou Balaão para perverter o povo de Deus. Parece que ele saiu bonzinho, mas não. Balaão vai perverter o povo de Deus. Que a graça, que a paz, que a misericórdia do nosso Senhor Deus Todo-Poderoso seja sobre sua casa, sobre sua família, desde agora e para sempre.